Então, eu trabalhei em 2 Pedro, escrita aqui por Pedro, um homem que teve a sua vida profundamente transformada pelo Evangelho do Senhor. Ele era um homem comum, sem tanta intelectualidade, sem erudição. Um homem que era pescador, que havia abandonado tudo para ser um pescador de gente. A sua vida teve altos e baixos. Como a gente fala na linguagem cinematográfica, o arco da vida de Pedro é muito interessante, porque me faz ter uma identificação muito grande com esse personagem bíblico, porque ele era um homem comum, e eu me julgo também uma pessoa comum. Existem pessoas que são notáveis no nosso meio, mas nem todas as pessoas são notáveis, nem todos nós temos grandes dons, somos pessoas extremamente carismáticas ou profundamente inteligentes. Às vezes não, às vezes a nossa inteligência ela é diferente das demais. Isso não nos desqualifica como menores discípulos ou nos qualifica como maiores discípulos. A ideia no reino não é assim. A hierarquia no reino não é assim. Pelo contrário, é maior no nosso meio quem mais serve. Por isso Jesus, como o nosso maior exemplo, é de fato o servo sofredor do Senhor. Pedro se tornou um pescador de gente, um apóstolo, um pastor de ovelhas, um pastor de almas. E esse Pedro aqui já escreve sua segunda carta. A primeira carta ele escreve para pessoas que por algum motivo, e nós acreditamos que tenha sido perseguição física por causa da crença no Senhor Jesus Cristo como aquele que é o único Senhor, não César, não imperador, não Nero, mas o Senhor Jesus Cristo, sim, o Rei dos Reis. Por essa fé, por essa crença subversiva e revolucionária, muitos cristãos estavam sendo perseguidos. E um detalhe é que o público na primeira carta de Pedro era um público, na maioria, não judeus, é o que nós chamamos de gentios. Pedro tinha uma dificuldade em lidar com os gentios, porque todo judeu naquela época também tinha essa dificuldade. Eles consideravam os gentios como cachorros vira-latas, tá bom? Pessoas assim de segunda categoria, sem tanta importância, porque eles se julgavam o povo da promessa. De fato eram o povo da promessa, mas as promessas do Senhor não faziam deles melhores do que os demais que não tinham a promessa. Pelo contrário, funcionava isso como um peso de responsabilidade maior para a vida deles. E o que acontece é que Pedro teve também sua vida mudada e ele começou a pregar para gentios e amar a gentios, e agora nós vemos aqui Pedro pastoreando os gentios. É muito interessante como a vida de Pedro mudou, amando gente que ele não amava. E eu me identifico também com Pedro nisso, porque eu fui a pessoa mais assaltada que eu conheci em toda a minha vida. É verdade isso, viu? Não é brincadeira não. Eu nunca conheci uma pessoa tão assaltada quanto eu. Isso fez com que eu adquirisse um ódio terrível por criminosos, por bandidos. E em meados de 2009, né, mais de 10 anos, o Senhor quebrou meu coração e me fez amar pessoas que eu achava que seria impossível amar. Deus me colocou 5 anos no presídio para eu pregar para bandidos. Que é isso, pastor Miguel? Você foi preso? Não, não fui preso não. Na verdade, eu ia semanalmente ao presídio fazer visitas aos sábados, de 8 às 10h45 da manhã, para conversar, para orar, para ensinar a Bíblia, para testemunhar de Jesus Cristo. Eu fiz isso por 5 anos, amando, me envolvendo, sem nunca passar a mão na cabeça, mas trazendo boas notícias de perdão em Jesus Cristo. Assim como Deus mudou a vida de Pedro, Deus também mudou a minha vida, e eu creio que Deus pode mudar a sua vida também. Muitas pessoas que já conversaram aqui conosco nessa live são pessoas que estão experimentando de Deus essa mudança. E às vezes a gente acha que a mudança é difícil, que não pode acontecer, mas pode sim acontecer. O problema muitas vezes é que o nosso coração incrédulo, endurecido, sem vontade, a palavra do Senhor chama um coração morto, nós estamos mortos sem a esperança de Cristo. Uma vez que nosso coração está assim, endurecido para o Senhor, dificilmente o Senhor operará grandiosas coisas na nossa vida. Mas quando pela fé confiamos no Senhor, e nós vimos na semana passada, ou melhor, no início dessa semana, no domingo, que a fé que salva é exatamente essa capacidade de crer, de confiar em Jesus Cristo como o Senhor e Salvador de sua vida, como somente por Ele podemos ter perdão de nossos pecados. Vimos no domingo que Pedro escreve ao mesmo público que ele escreveu a primeira carta. Eram pessoas que estavam na dispersão, pessoas espalhadas pelo mundo ali. Hoje, a localidade por onde eles estavam espalhados é o país da Turquia.
na época carinhosamente chamada de Ásia Menor. Ponto, Bitínia, Capadócia, cidades dessa aí, e Pedro escreve sua primeira carta para pessoas que estavam sendo perseguidas. E agora, o tom da segunda carta é um pouco diferente. Eu espero que durante essa jornada você me acompanhe nessa ideia, nesse fluxo de raciocínio sobre o que é que Pedro está querendo tocar. Qual o assunto principal aqui nessa segunda carta, onde só temos 3 capítulos bem pequenos, uma carta bem pequena, mas profunda e importante para as nossas vidas, tá certo? Ele fala que a fé que salva, ela vem de Jesus Cristo, ou seja, há um aspecto negativo nisso, e deixe-me ressaltar aqui o aspecto negativo, é que a gente é tão ruim, e a gente é tão ruim que nem para crer a gente presta. Essa é a verdade. Gutenberg, esse é o ponto negativo da história. Nós não prestamos nem para crer com uma fé que preste, com uma fé que agrade a Deus. Muitas vezes o nosso senso do transcendente, o nosso senso do divino é corrompido, é idólatra, é egoísta. A gente sabe que tem alguma coisa depois dessa vida, mas nós não queremos assumir e entregar a nossa vida por completo ao Senhor, o Deus de toda a glória. Né? Somos rebeldes, somos incrédulos, somos idólatras, somos adúlteros espiritualmente. Então, a má notícia é que nem para crer a gente presta. A boa notícia é que o próprio Senhor Jesus se compadece das nossas incapacidades, das nossas fraquezas e supre a nossa necessidade dando a fé. Ou seja, a Bíblia nos ensina a orar por fé. E você que me ouve, você que está me acompanhando aqui nessa live, se você acha bonito a história dos crentes, se você gosta, você sente bem, sente tocado, a palavra maravilhosa, mas sua vida não mudou ainda, porque talvez você diga, não é o tempo ainda, eu ainda não estou preparado, ou ainda não estou preparada. O meu conselho, humildemente, eu dou esse conselho para você, peça ao Senhor Jesus para te dar fé. Porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. A fé que salva não é simplesmente um conhecimento de Deus, não é simplesmente saber que Deus fez, mas é confiar que o Senhor é Salvador e uma vez que você se arrepende dos seus pecados, você recebe vida eterna, perdão dos seus pecados, reconciliação com o Senhor. Você precisa crer nisso. A fé vem do Senhor. A boa notícia é que Jesus supre. Você pode orar assim, Senhor, aumenta a minha fé. Vimos sobre isso no domingo e hoje eu quero ler para vocês 2 Pedro, capítulo 1, versículo de número 3 e versículo de número 4. Apenas 2 versículos, quero ler com vocês, estou lendo aqui na Nova Versão Internacional. Você que não tem Bíblia, escute com carinho, escute com atenção, porque eu quero ir devagarzinho explicando tudo para que isso fique claro na sua cabeça, claro na sua mente, tá bom? Me acompanha aí, 2 Pedro, capítulo 1, versículo de número 3 e versículo de número 4. Me acompanhe, por favor. Diz o seguinte: seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. O meu maior desafio é poder explicar esses 2 versículos profundos de modo claro, de modo que você não durma, de modo que você não abandone essa live em nome de Jesus. Escute até o fim, por favor. E você que está no trabalho, eu espero que você escute depois, o link vai ficar salvo, você vai ter acesso depois, tá bom? Vamos lá, pessoal. O que nos é dito aqui, 2 versículos, mas muitas verdades, é que nós recebemos ou podemos receber essa ideia, quem creu recebe, ou já recebeu, e quem não creu pode receber ainda. Um poder. Esse é um poder sobrenatural, é um poder divino, tá certo? É o poder do próprio Deus. De modo que a gente precisa já iniciar, eu quero provocar uma reflexão aqui em cada um que me ouve, mostrando que a religião em si, essa busca do homem natural, né? Essa busca natural por Deus, ou simplesmente pelo senso transcendente, ela, na maioria das vezes, ela é falha. Porque nós imaginamos o Deus conforme os nossos próprios pensamentos e conforme as nossas próprias expectativas. E, na verdade, construímos um ídolo. Ou seja, é uma divindade com D minúsculo que não é o Deus revelado. Então a gente põe as nossas expectativas,
põe o nosso coração, põe a nossa esperança em outras palavras. Colocamos a nossa fé em coisas ou pessoas que não podem suprir as nossas expectativas. E então acabamos nos transformando naquilo que adoramos. E enquanto a gente acha que nós precisamos do ídolo, na verdade é o ídolo que vai precisar de nós. Há uma mutualidade de escravidão terrível, de modo que a gente entra num ciclo destrutivo de expectativas frustradas. E ainda que haja sinceridade em nosso coração, a nossa religião será vã. Então, a religião, no aspecto geral, é o homem tentando encontrar a Deus. Mas o evangelho é exatamente o contrário disso. É Deus vindo até o homem para buscar e salvar aquele que havia se perdido. Então, enquanto o homem busca, por meio das suas caridades, das suas esmolas, do seu senso de justiça social, tentar alcançar algum padrão de perfeição, né? Essa busca frustrante, porque nunca a gente consegue chegar lá. Sempre vai ter algo que não vai estar correto em nossa vida, nunca vai ter alguém sincero e dizer assim, ó, eu acho que eu fiz tudo o que mereço para receber a salvação diante do Senhor. Sempre lá no fundo vai ter uma goteira na nossa cabeça mostrando que nós não somos capazes de alcançar nem mesmo a justiça que impomos. Né? Somos incoerentes até mesmo com a nossa própria vontade. Quantos de nós, quem sabe você já não passou pela experiência de fixar algo, ó, eu vou perder quilo no ano de 2019, vou perder 6 quilos. E chega dia 31 de dezembro de 2019 e você ficou 2 quilos mais gordo, 2 quilos mais gordo. Quantas vezes você já não colocou propósitos e você mentiu para você mesmo, você quebrou suas próprias promessas. No próximo mês eu entro na academia. Entra mês, sai mês e você não entrou. Eu vou fazer dieta. Entra ano e sai ano e você não faz. Vou parar de tomar refrigerante e todo dia almoça com o Del Rio. Quantos de vocês já não passaram por isso? Se a gente não consegue cumprir nem as nossas próprias expectativas, 100%, completamente, perfeitamente, quanto mais as expectativas de Deus. Então o homem é frustrado, o homem está perdido. Mas o Senhor Deus, vendo o nosso fracasso, vendo que somos miseráveis e que nunca conseguiremos construir uma escada para subir até o céu, ele sai de sua glória, a pessoa do Filho, né? Sai da sua glória, do seu reino eterno e encarna, né? Adquire a nossa própria natureza, se torna humano e nasce da Virgem Maria, cresce como uma criança normal e se torna um jovem que precisa aprender, precisa obedecer, precisa seguir leis, precisa seguir regras e chega na sua fase adulta aos 30 anos e começa um ministério maravilhoso pela presença e orientação do próprio Espírito Santo do Senhor. Então, nós vemos em Cristo Jesus Deus, o Emanuel, e Emanuel significa Deus conosco, né? O Altíssimo, né? Na pessoa do Filho, habitando conosco, respirando o nosso ar, suando como nós suamos, passando por fome, passando por sede, tendo que ter amigos e sendo até mesmo traído e abandonado por seus amigos, inclusive pelo próprio Pedro que escreve essa carta. Jesus Cristo viveu tudo que nós vivemos, mas não falhou naquilo que nós falhamos. Acertou em tudo que nós miseravelmente não conseguimos acertar. Então ele é o ser humano perfeito, que nos representa perfeitamente diante de Deus. E ele é o Deus conosco, Deus que representa aqui a própria divindade entre nós. Ele é o único, portanto, mediador entre o homem e Deus, entre Deus e o homem. É o único que pode trazer paz entre o homem e Deus, entre Deus e o homem. Por isso que Jesus Cristo é a nossa única esperança. E aqui eu falo para mames da Luana, né? Lembra que eu falei que eu vou falar sobre esperança? Já comecei a pincelar aqui. Jesus Cristo, então, é a nossa esperança. Jesus Cristo, então, é de fato aquele que opera com poder, e esse poder não é de nós, não é a nossa autodisciplina, não é eu querendo ser melhor, não é você fazendo seus compromissos para 2020, cumprindo todos à risca, anotadinhos no caderno, no seu checklist. Não é uma melhora moral, não é simplesmente se tornar um ser humano melhor, mas significa se tornar um ser humano aceitável diante de Deus. Nesse tempo que estamos andando pelas ruas, é aconselhável usarmos máscaras, e muitos de nós estão andando de máscaras aí
andando pela rua de máscara por medo da contaminação. Há algum tipo de coisa solta pelo ar que pode ser transmitida aqui e a gente está tentando se proteger. Ora, se nós tememos um vírus, agora imagina o Senhor diante das nossas atitudes, diante de quem nós somos. Será que nós poderíamos ter uma roupa adequada para estar diante de Deus? Será que nós temos um coração adequado para estar diante de Deus? Será que temos obras tão boas o suficientes para mostrar e dar para o Senhor? Quantos de nós, talvez, já não passaram pela experiência de ter um amigo rico que vai se casar e nós simplesmente não vamos porque não temos nem roupa para ir para o casamento e não temos nem dinheiro para dar o presente? E inventamos alguma desculpa. Quantos de nós já não passamos por isso? Imagine diante do rei de todo o universo. Quem somos nós na fila do pão? Quem é você no jogo do bicho para estar diante do Senhor e ser aceitável? Nós não somos aceitáveis. É por isso que precisamos de alguém que nos represente. Jesus Cristo é Ele. E esse Jesus oferece, Ele dá com o seu poder divino àqueles que creem tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade. Eu quero que, por favor, vocês gravem isso, porque lembrem que se essa salvação originada pelo Senhor, ela vem e traz poder para nós, isso causa em nós esperança. Porque muitos acreditam assim, não vou entrar para a lei dos crentes não, porque eu não sei se eu vou conseguir vencer as tentações. Eu acho que esse pensamento é válido. Particularmente eu acho que é interessante pensar assim. Mas o problema é quando o pensamento fica aí. É quando a gente começa a se esconder atrás das desculpas. Ainda não. Agora não. Hoje não. Um dia, quem sabe? Um dia, talvez. Porque eu estou tentando me sair das minhas paixões para só depois entrar. Não é assim que funciona. A fé que o Senhor exige de você e, ao mesmo tempo, Ele quem dá, é uma fé que faz você confiar que o Senhor que salva é o Senhor que vai continuar te nutrindo nos caminhos do Senhor. Porque algo interessante aqui, né? Abre aspas, entrar na lei dos crentes não significa simplesmente mudar as roupas, esconder, quem sabe, uma tatuagem no braço, né? Uma tatuagem nas costas, né? Tirar o decote, botar uma roupinha melhor. Não é só isso. Mudar as músicas, mudar o ambiente, isso aí qualquer um consegue fazer. Entrar, abre aspas, para a lei dos crentes é acima de tudo, se tornar um discípulo é acima de tudo, ter um coração renovado pelo Senhor. É ter a própria moradia do Senhor em nós. Isso é incrível, interessante, eu quero poder comentar disso daqui um pouquinho. Aguardem com paciência, por favor. Mas tem a ver com ter a própria capacitação do Senhor para continuar firme. Você que malha, né? Você está fazendo os exercícios lá e tem hora que o último exercício está falhando, né? E sempre tem um amigo que dá o toque, né? Te ajuda a completar o exercício para que você possa ser eficaz naquilo que você está intentando fazer. E a ideia é que o Senhor nos capacita para continuarmos ser discípulos do Senhor. Ou seja, não é só a atitude que muda, os nossos gostos começam a mudar. Deixe-me fazer uma referência, posso falar de tantos aqui. Deixe-me falar aqui do meu amigo Livanildo, né? Livanildo, há um ano atrás, onde é que você estava, meu querido? Onde é que você estava? Há um ano atrás, será que você imaginava que estaria passando e vendo tudo que você está vivendo hoje? Meus amados irmãos, eu estava pensando nesses últimos dias, desculpem-me, nesses últimos dias, onde é que eu estaria se o Senhor não estivesse ido me buscar? Se o Senhor não tivesse me resgatado de mim mesmo, de minhas próprias paixões, de minhas próprias loucuras? Eu acho que nem vivo eu estaria. Certamente eu não estaria casado. Certamente eu não teria 2 filhos. Ou até talvez tivesse mais. Mas fosse um pai indecente e cruel que tivesse abandonado irresponsavelmente meus filhos. Tudo que eu tenho hoje não é mérito meu. É o que o Senhor fez e continua fazendo através da minha vida. Das vezes que eu tentei desistir, das vezes que eu cogitei a possibilidade de chutar o pau da barraca e voltar para onde eu estava. E o Senhor simplesmente não me permitiu. E essa não permissão não é uma corrente negativa e destrutiva, mas ela é sim uma escravidão positiva. Se isso não faz sentido para você, eu entendo. Mas ser escravo do Senhor Jesus Cristo, estar preso a Ele, é gozar da mais profunda e bela liberdade. Se a gente encontra o tesouro da nossa vida, a gente quer ficar perto. Se a gente reencontra uma pessoa amada de quem estávamos sentindo falta, não queremos nos sair nunca. Eu moro longe dos meus pais.
Eu moro longe do meu irmão, longe da minha irmã. Toda a minha família está em outra cidade. E quando eu os encontro, eu quero abraçar. Gostaria de continuar mais, não gostaria de voltar para lá. Eu gostaria que todos viessem para cá, né? Sou bem egoísta nisso. Eu gostaria de estar perto deles. E uma vez que o nosso coração é ferido pelo próprio Senhor, ele quebranta o nosso coração começa a amá-lo, como Santo Agostinho diria. Né? O nosso coração começa a estar cheio de amor pelo Senhor, porque fomos feridos por ele, o nosso sentimento muda, a percepção de vida muda. Me lembro de você, minha querida Monique. Há 3 anos atrás, onde é que você estava, minha filha? Imagina só, a Monique fala comigo, né, que ela nunca tinha entrado numa igreja evangélica na vida. Nunca tinha entrado. Imagina, Monique, há 3 anos atrás, onde é que você estava, minha filha? Onde é que você estava? O Senhor não mudou apenas as nossas atitudes, Ele mudou os nossos sentimentos, os nossos gostos mudaram. Aquilo que a gente ama agora é diferente. Antes a gente gostava de outras coisas, mas a nossa natureza é transformada. Por favor, você, meu amigo e meu irmão que me ouve, entenda, o Senhor é quem oferece tudo o que necessitamos para a vida. Quando nós pensamos em desistir, nós podemos confiar no Senhor que Ele não vai deixar, porque Ele é que está nos sustentando, Ele que está nos segurando. A nossa fé e continuar caminhando com Cristo não tem a ver simplesmente com ser durão, com ser forte, com ser focado, determinado. Não é pelo nosso próprio mérito, não é pela nossa força de vontade que continuamos de pé. É porque o Senhor nos oferece tudo o que nós necessitamos. Eu me lembro aqui de uma criança, de um bebezinho, né, de dias de nascido. Ele não pode comer pão, ele não pode tomar água. É aconselhável que ele tome apenas o leite materno. Por quê? Porque o leite materno é suficiente para ele se alimentar, para ele não morrer, para ele se nutrir, para ele crescer, para ele se desenvolver saudável. Como é que Deus faz isso? Isso é brilhante, isso é fenomenal. Então, o Senhor nos dá aquilo que nós precisamos. O Senhor nos dá aquilo que necessitamos para a vida e para a piedade. Pergunta que se faz é: por que meio, ou melhor, qual tipo... Se a criança necessita do leite para sobreviver, qual então é o conteúdo que precisamos para continuar firme, para crescermos, para continuarmos vivendo a fé cristã? Qual é? E então o próprio Pedro, o apóstolo e pastor, nos responde: é por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou da sua própria glória e virtude. Quem é que nos chamou para a sua própria glória e virtude? É o próprio Senhor. E ele está dizendo que o conhecimento de Deus, o conhecimento do Senhor, é de fato o que precisamos para continuar na nossa vida e viver bem, e viver sem desistir, sem olhar para trás, sem chutar o balde, sem jogar a toalha. Agora, detalhe para essa palavra conhecer. A palavra conhecer, para nós, tem a ver simplesmente com saber que existe. Tu conhece a Paula Martins? A Monique vai dizer: sim, conheço. Conhece o pastor Miguel? Conheço. E aí, para a gente, o conhecer é simplesmente saber quem é ou saber que existe. Mas, para a linguagem bíblica, o conhecer é muito profundo. E esse conhecer envolve amizade ou intimidade. Tanto é que em algumas versões da Bíblia, nas versões mais antigas, né, fazendo aqui uma citação aqui, nossa amada irmã Osete, que gosta de usar uma Bíblia da época, do tempo do Ronca, né? Acho que Moisés usava essa Bíblia aí, velha que só. Algumas versões antigas vão trazer a palavra "e fulano conheceu a fulana". Tem a ver com relacionamento sexual, para vocês terem ideia. E o que é que isso tem a ver, né? Conhecer com relacionamento sexual. É um conhecimento profundo. É quando as almas estão desnudadas. É quando há um conhecimento de princípio, de valores, de sentimento, de desejos. E o conhecer a Deus envolve isso, envolve compreender a Deus e entender a Deus de forma íntima, de como um amigo que anda junto. Né? Jesus Cristo, no último dia, vai falar com 2 tipos de pessoas, 2 grupos de indivíduos. Uns vão dizer: ah, Senhor, em teu nome fizemos milagres, em teu nome nós pregamos, fizemos isso, isso e aquilo outro. E aí o Senhor vai dizer: afastem-se de mim, porque eu nunca vos conheci. Não significa que o Senhor não sabia da existência deles.
significa que o Senhor nunca aprovou os seus caminhos, nunca andou próximo. Cuidado, você que diz que o Jesus está aqui dentro, pastor do coração. Será que está mesmo? Eu faço a pergunta, o que é que você tem amado? O que é que mais você valoriza? Será que são coisas que o Senhor valoriza ou são simplesmente sonhos seus, prioridades suas? Tenta pensar no que é que está dentro do seu coração. O que é que faz você ter ansiedade? O que é que faz você ter saudade? Pense sobre isso. Cuidado para nós não dizermos que o Senhor está aqui sem Ele estar. Conhecimento de Deus, portanto, tem a ver com entendermos a Deus, termos intimidade com Ele, conhecermos, andar, ter proximidade. E é esse tipo de convite que Jesus faz a seus seguidores. Ele quer que aqueles que compreenderam a verdade se tornem discípulos dele, ou seja, aprendam e continuem aprendendo com Ele. E o discípulo de Jesus andava com Jesus, comia com Jesus, seguia os passos de Jesus. Tinha a ver com proximidade, né? E é interessante porque o ministério de Jesus não foi como o meu ministério está sendo na sua vida. Eu estou usando meu celular, meu quarto, né? Estou na frente aqui dos meus livros aqui atrás, minha estante, usando a minha luz aqui, usando a luz do notebook, ó. Sem a luz do notebook, minha cara fica escura. Eu tento colocar aqui a luz do notebook para minha cara ficar melhor, para minha careca ficar resplandecente. Eu estou tentando alcançar você online. Eu estou falando com você em Brasília, estou falando com você em Forquilha, estou falando com você em Camusim, estou falando com você em Patriarca, estou falando com você em Fortaleza, estou falando com você em Sobral. Mas para ouvir de Jesus, precisava caminhar com Ele. Envolvia amizade, envolvia compromisso. Estão entendendo aí que conhecer a Deus é diferente? Como então eu conheço a Deus dessa forma? Ora, Ele se mostra para nós, Ele se revela para nós. É como se Ele estivesse abrindo os braços para nos abraçar ou estendendo a mão em nosso favor para que nós possamos apertar e fazermos parte dessa amizade, dessa proximidade com Ele. Ou seja, o Senhor deseja ser seu amigo. E eu não estou errando em falar isso. E também não seria um erro dizer que eu me esforço para ser amigo de Deus. Não seria um erro da minha parte dizer que Deus é meu melhor amigo. O conhecimento, então, que o Senhor nos dá é um conhecimento que Ele mesmo revela. Ele mesmo dá. Eu não saio por aí tentando encontrar, eu não saio por aí tentando investigar Deus. É Ele que abre o seu coração e me mostra aquilo que Ele pensa, o que Ele já fez, o que Ele está fazendo, o que Ele vai fazer. Em outras palavras, quem é amigo de Deus conhece os segredos de Deus. Só que os segredos de Deus estão expostos. Só é segredo porque muitos não querem ver, não querem ouvir. Toda vez que começa a dar um sono, lá e vem a pregação. Oh, rapaz, não tenho paciência. Então, não é que você não tenha paciência com fulano. É porque, na verdade, o seu amor, o seu coração ainda não ama o Senhor. Você ama outras coisas. E as coisas do Senhor te dão sono. Te dão tédio. Entende isso? O conhecimento que podemos ter e que devemos ter para a nossa vida, dado pelo Senhor, é um conhecimento que Ele mesmo revela. Aí é que está. Onde, presta atenção, onde é que nós podemos conhecer a Deus? De qual forma? Ora, Ele já revelou por meio de sua palavra, por meio de seu Filho. Quem vê o Filho, vê o Pai. Se você quer ver a Deus, olhe para Jesus Cristo, porque Ele é a exata expressão do caráter de Deus, como nos é dito em Hebreus, capítulo 1. A ideia é, quando olhamos para a palavra do Senhor, encontramos conhecimento. Conhecimento. Agora preste bem atenção, que não é simplesmente ler a Bíblia por ler. Eu quero que você leia a Bíblia, eu quero muito que você leia a Bíblia, mas a ideia é que este conhecimento transforme a sua mente, renove a sua mente, transforme o seu coração, renove o seu coração, transforme também a sua vida. Essa é a ideia. Um conhecimento bíblico que se dá por muitas formas. Ora, eu oro a Deus, eu peço a Deus para que Ele abra os meus olhos, eu enxergue as belezas, as pepitas de ouro contidas na palavra de Deus. Ao mesmo tempo também, enquanto eu oro, eu leio, eu vou lendo a palavra e vou ouvindo Deus. Deus usando Pedro, usando Paulo,
usando José do Egito, usando Moisés, usando histórias, usando instituições, usando parábolas, usando tudo para que eu possa conhecê-lo, porque o conhecimento de Deus é revelado através de nós, de modo que, quando pensamos na Bíblia como um livro de Deus e a Bíblia como um livro do homem. Sim, é inspirado pelo Espírito Santo, mas foi Pedro que escreveu, foi Paulo que escreveu, foi Mateus que escreveu, foi João, foi Jeremias, Ezequiel, Isaías. Entende? Eu preciso, então, de uma boa leitura, eu preciso raciocinar bem, mas também eu preciso ter um coração quebrantado, um ouvido atento para aquilo que Deus quer nos dizer. A Bíblia, portanto, ela é ensinada, seja, você pode aprender a Bíblia, seja você lendo na sua casa, mas não somente assim. Quando eu leio para você e eu explico, você está aprendendo de Deus através da minha boca, através da minha vida. E esse é o propósito de Deus, que nós possamos conhecê-lo por várias formas, né? A forma é a palavra de Deus, a oração, a palavra de Deus. Mas ao nos relacionarmos, nós começamos a aprender mais. Eu aprendo com Deus quando eu converso com a minha esposa a respeito de Deus. Eu aprendo da irmã Alice quando eu ouço o que é que Deus está fazendo na vida dela. Eu aprendo com o irmão Sebastião das histórias que ele viveu, de tudo que ele passou, e eu começo a aprender de Deus, e ele sempre vai falar a mesma coisa, né? O irmão Sebastião só fala a mesma coisa, né? Errai em não conhecer as Escrituras, né? Errai quando não conhecemos as Escrituras. Essa é a ideia. Então, conhecer as Escrituras é ter o conhecimento de Deus, e o conhecimento de Deus é o suficiente para fazer a gente continuar. Na prática, como é que isso funciona? Funciona assim, ó. Eu preciso ler a Bíblia, você precisa ler a Bíblia, nós precisamos ler a Bíblia juntos, nós precisamos conversar sobre a Bíblia, nós precisamos ensinar uns aos outros, e quando não fazemos isso, as coisas começam a murchar. Começamos a ficar sem vontade de ler a Bíblia, dá um sono, já não sentimos saudades das coisas que antes sentíamos saudades, de coisas boas. E parece que o nosso vigor começa a diminuir. E as paixões que outrora estavam enterradas começam a voltar com mais força. E parece que a gente começa a se tornar escravo de novo daquilo que já fomos libertos. Ser fraco no conhecimento de Deus é estar suscetível às doenças espirituais. Estar fraco no conhecimento de Deus é estar desnutrido espiritualmente. Conhecer pouco de Deus, ter pouco conhecimento de Deus, significa que você está à beira do fracasso. E mais cedo ou mais tarde, a sua vida envergonhará a Deus. Deixa eu me falar uma coisa. Em meados de 2007, um amigo meu, eu tinha acabado de conhecer a verdade do Senhor, tinha acabado de crer no Senhor com todo o meu coração, tinha abandonado minha velha vida, abandonado minha podridão. E um amigo meu, conversando comigo, falou assim: Miguel, eu era um jovem de 17 anos, tu é um cara 10, cara. E ele começou a me elogiar e passou uns 5 minutos me elogiando. E no final do elogio ele falou o seguinte: mas, quer saber? Você é uma nota 0 dentro da sua casa. Você é uma nota 0 na relação com os seus pais. Você é uma vergonha para o evangelho dentro da sua própria casa. Aquelas palavras me machucaram profundamente. Mas foram essas palavras que Deus usou para me fazer mudar como filho para com meu pai, para com minha mãe. De filho indiferente, passei a me tornar um filho amoroso, pegajoso, né? E através disso, o Senhor me deu uma excelente relação, que inclusive tenho até hoje com meu pai e com minha mãe, e graças a Deus por isso. Quero ter a mesma relação com os meus filhos. Entende o que é que acontece? Esse conhecimento transformou minha vida, e esse conhecimento fez com que eu me transformasse. Então, esse conhecimento que não foi eu simplesmente ler a Bíblia, mas foi um amigo falando para mim verdades profundas, verdades que eu precisava ouvir. São essas coisas que nos dão substância para continuarmos firmes e continuarmos de pé. Tem gente que vai para a igreja e depois vai embora. Passa só uma temporada. Sabe por quê? Porque o coração não foi tocado, transformado profundamente. Quando o nosso coração não é do Senhor, a gente começa a olhar muito mais para as pessoas do que para o próprio Senhor das pessoas. Perdemos o foco, tropeçamos e caímos. Mas quando o conhecimento do Senhor é a nossa fonte, o nosso alimento,
Vamos sim passar por muitas tempestades. Vamos sim passar por muitas decepções, mas continuaremos de pé, porque o conhecimento do Senhor nos é suficiente para que possamos permanecer firmes. Queridos, amigos e irmãos, esse pleno conhecimento, né, vem daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ou seja, salvação não significa simplesmente escapar do inferno. Salvação é muito maior do que isso. Salvação tem a ver com compartilhar com Deus da sua própria glória e virtude. Que história é essa, pastor Miguel? É o seguinte, quando Jesus fala que ele vai, né, falando sobre sua morte e sobre a sua ascensão ao céu, ressurreto, ele diz que, ó, eu vou para o Pai e vou preparar moradas para você. Sabe o que ele está dizendo? É que salvação não tem a ver simplesmente com escapar do inferno, mas salvação tem a ver com andar com Deus, estar com Deus hoje até a eternidade. Hoje é de um jeito, na eternidade será de outro, será muito melhor, será perfeito. Né? Então, o nosso coração está sendo preparado para a eternidade. Ou, em outras palavras, o coração daqueles que creram verdadeiramente no Senhor Jesus Cristo estão sendo preparados para a eternidade com o Senhor. Salvação tem a ver com estar tão perto do Senhor que estaremos parecidos com Ele. Lembra que andar com pessoas ruins nos levam para caminhos ruins? Lembra que andar com pessoas que só falam coisas que, sabe, só pensam em coisas que não andam em lugares que, entende? E a gente começa a se tornar parecido com essas pessoas. Andar com o Senhor nos faz estar parecidos com Ele. A salvação, em última instância, é o Senhor nos pegando para viver com Ele. É o Senhor nos reconciliando e tendo paz, amizade e amor profundo conosco. Um amor que vem dele, alcança a gente e volta para Ele, porque nós amamos a Ele porque Ele nos ama primeiro. Entende isso? Faz sentido o que eu estou dizendo? Ou eu estou complicando o meio de campo? Eu quero que você entenda que salvação é o Senhor chamando para você andar com Ele. Olha só, e o versículo 4 nos diz: dessa maneira Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Mais uma vez, Luana, presta atenção, Luana. Eu vou falar mais uma vez de promessa. Onde é que eu estou querendo chegar? Onde é que eu estou querendo chegar? A ideia é que este conhecimento nos dá também as promessas, nos oferece, nos fornece as promessas. E que promessas são essas? Deixa-me citar algumas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é uma promessa. A promessa de que aquele que crê em Jesus não perece, ou seja, não morre, não padece espiritualmente, mas tem a vida eterna. Isso é uma promessa. Que promessas são essas? São promessas que o Senhor realizou, que o Senhor prometeu. São promessas que Ele revelou para nós. É a ideia de que, uma vez que estamos em Cristo, vamos ter um novo corpo, vamos ir para a eternidade, ressuscitaremos. São essas promessas, e essas promessas nos trazem esperança verdadeira. Aí onde eu estava querendo chegar, Luana. Pense sobre essa questão. A ideia da esperança cristã não é simplesmente uma expectativa de que vão fazer uma vacina eficaz para o Covid-19, para que o coronavírus possa ser tratado ou tratável. Não é isso. Isso é uma mera expectativa. Isso que o Senhor fala sobre esperança, sobre promessa, é certeza. Podemos confiar. Deixa-me falar uma coisa. O Senhor promete que vai voltar, que Ele vai retornar. Isso é uma promessa e eu preciso estar preparado e crendo nisso. Porque muitas pessoas sabem que Jesus falou, mas não têm um coração confiando de que de fato isso vai acontecer. E pode acontecer a qualquer momento. Pode acontecer até mesmo antes de eu acabar essa live. Já pensou um negócio desse? Você está preparado? Você estaria preparado para o retorno do Senhor Jesus? Pense sobre essa questão. Promessas essas que são maravilhosas, grandiosas, preciosas. E essas promessas foram feitas para que pudéssemos ser participantes da natureza divina. Que história é essa, pastor Miguel? Como é que eu me torno participante da natureza divina? Lembra que lá no início da live eu falei que eu iria comentar sobre essa questão, sobre ser uma habitação do Espírito Santo. Então,
algumas seitas hoje, inclusive seitas que estão aí invadindo cada vez mais o Sinhaçaboia, essas pessoas que pregam, que creem, que falam mentiras a respeito de Deus e de seu plano, algumas vão dizer que o propósito de Deus é nos transformar em deuses. A pessoa um negócio desse? Mas não é isso que o Senhor está dizendo. Nos tornar participantes da natureza divina é ter a própria presença divina em nós. Ou seja, aqueles que acreditam no Senhor, aqueles que confiam em Jesus pela fé, agora são moradas do Pai, são moradas do Filho, são habitados pelo próprio Espírito Santo. Isso é que é se tornar participante da natureza divina. Ser um participante da natureza divina é amar aquilo que o Senhor ama, é participar, é experimentar aquilo que o Senhor experimenta. Um dia, nós teremos o mesmo corpo que Jesus. Jesus tem um corpo glorificado, imune a pecado, um corpo que venceu a morte. E um dia nós teremos um corpo assim também. O nosso querido Djalma uma vez perguntou: pastor, como é que vai ser o nosso corpo glorificado? Teremos qual idade? Né? Não tenho a menor ideia. Só sei que nós vamos receber e que é um corpo perfeito. Ou seja, só teremos um corpo glorificado porque o nosso Senhor é um Deus glorioso que tem sim um corpo glorificado. Jesus subiu em corpo para o céu. O túmulo está vazio, minha gente. O túmulo está vazio. Não há esqueleto, não há vestígios, não há nada. Só há um túmulo vazio. O Senhor ressuscitou e ele subiu aos céus. Quando ressurreto, ele comeu peixe. Pediu para os seus discípulos olharem as marcas. Tomé, toca, sou eu. Pega aqui do meu lado, pega nas minhas chagas, sou eu. E eles tocam. Jesus podia comer, Jesus podia tocar nas pessoas. Era um corpo, mas um corpo ressurreto, um corpo glorificado. Seremos então participantes quando cremos nas promessas do Senhor. E também as promessas do Senhor nos ajudam a não apenas acreditar nessa esperança verdadeira que um dia estaremos com o Senhor, que teremos uma natureza divina, que somos hoje habitados pelo Espírito Santo, mas nos ajuda também a fugir da corrupção do mundo. Olha que interessante. O que eu estou querendo mostrar para vocês é que para que nós continuemos na caminhada cristã, ou melhor, na carreira cristã, na corrida cristã, não depende de nós, nem do nosso próprio esforço, nem do nosso próprio zelo simplesmente, nem do nosso próprio autocontrole, do nosso foco e da nossa autodisciplina. Tem a ver sim com o poder de Deus em nossa vida. E o poder de Deus em nossa vida nos capacita para fugir da corrupção do mundo causada pela cobiça. Eu vivi uma vida de pecador miserável. Eu comecei a cair nesse mundão mesmo quando eu tinha 11 anos de idade. Acredite se você quiser. Não teria para que eu mentir. E dos 11 anos até os 15, eu fui muito experimentado nos mais terríveis pecados que você possa imaginar. Os mais terríveis. Eu não estou dizendo que a sua vida é igual à minha vida. Não estou dizendo isso. Estou contando a minha história. E eu passei por coisas terríveis. E no fundo, eu amava tudo aquilo. Sabe o que era pior? O pior é que eu cresci na igreja. Desde os 5 anos de idade, minha irmã Daniele havia me levado para a igreja. E dos 5 anos até hoje, eu com 30 anos, nunca saí da igreja. Mas estar na igreja não significa ser igreja. Pertencer à igreja. Não significa. Não significa. Simplesmente sentar num banco, ouvir uma pregação, bater palma, cantar algumas músicas com letras na parede, é fácil. Difícil é ter um coração mudado. Na verdade, isso é impossível. Só o Senhor pode operar o impossível, que é transformar o nosso coração profundamente, definitivamente. Então, sempre dos 15, quando o Senhor me salvou, até os 30, ou seja, 15 anos, eu continuo ainda, vez por outra, sentindo saudade das porcarias que eu experimentava. Já pensou nisso? Às vezes eu fecho os olhos e me vejo lá. Mas sabe qual é a boa notícia? É de que esse sentimento é cada vez menor ao passar dos anos. É que isso não significa que eu nunca vou ser tentado, mas significa que através do Senhor e do seu pleno conhecimento, eu começo a nutrir coisas que me fazem ser fortes a abandonar. Melhor fugir, romper ligações, romper contatinhos. Lembra dos contatinhos? Ai, meu contatinho, rompe, bloqueia.
Apaga, isola. Quebra teu Instagram, quebra teu computador, joga na privada o teu celular, se isso te faz pecar. Mas a ideia é que o Senhor nos capacita a não voltarmos a ser o que éramos antes, porque eu era uma vergonha. Seja para os meus pais, muito mais para Deus. O Senhor me mudou, me transformou, mudou Pedro, transformou Pedro, tem mudado um bocado de vida e pode transformar a sua também. Você precisa crer. Você precisa crer. O Jaime, que é o nosso amigo aí, nosso irmão, está aí online, né? Está acompanhando aqui. O Jaime falou uma vez, gravando um vídeo para o WhatsApp da nossa igreja: irmãos, eu tenho que mudar muita coisa. É verdade. Sim, é por isso que esse poder opera em nós, para que possamos mudar ainda e abandonar o que precisa ser abandonado. E quanto mais conhecimento, mais intimidade eu tenho com o Senhor, mais forte eu fico para dizer não para a minha velha vida. Faz sentido isso? Quem opera tudo isso? O Senhor Jesus Cristo. Quem é que faz toda essa transformação? O Senhor Jesus Cristo. Deixe-me então chegar ao final da minha fala, mostrando para vocês algumas coisas, algumas aplicações que eu poderia oferecer e compartilhar com cada um de vocês. A primeira delas, e eu acho que na verdade é só uma aplicação e com muitos braços, se é que isso faz sentido, ao nosso amado irmão Antônio Caetano dos Santos que me ouve, é como se fosse um ponto e o resto fosse só subponto. Preste atenção no que eu vou dizer. Se o conhecimento de Deus é tão necessário para as nossas vidas, o que fazer, portanto? O que fazer então? Deixa eu dar aqui algumas dicas, tá bom? Deixa eu dar algumas dicas. A primeira coisa é que precisamos urgentemente valorizar o conhecimento de Deus. E o que eu estou falando na prática é: precisamos ouvir o Senhor, seja pelo celular, ouvindo a Bíblia pelo celular, seja com a Bíblia gigantesca, né? Nem a minha, bem grandona. Nós precisamos ler. Não podemos ler uma vez por semana. Não podemos ler 2 vezes por semana. O nosso contato tem que ser constante, porque a relação que Deus quer ter conosco é uma relação de filho, é uma relação de amigo. As mães ficam tristes quando os filhos já adultos e casados passam mais de uma semana sem ligar, sem dar notícia, quanto mais o nosso Pai Celestial. Ele deseja a nossa presença e quer que nós desejemos também a presença dele. Ele fala e, como diz o ditado, como Paul Washer vai dizer, né? Quer ouvir a Deus? Pois leia a Bíblia em voz alta. Acho isso sensacional. Quer ouvir Deus falar mais alto com você? Então leia gritando, né? Você vai ouvir a Deus em um volume mais alto. Não é brincadeira, isso é verdade mesmo. Isso é verdade. Então, que o conhecimento de Deus esteja em nossa vida e que nós busquemos isso numa leitura da palavra mais constante, em orações mais fervorosas, mais íntimas, quem sabe até mais longas, com mais choro, com mais abertura de coração, com mais intimidade. Quem sabe o Senhor não está trazendo a gente, ou levando a nossa igreja para um lamento, como nós vimos aqui, Isaac, como vimos aqui, Gutenberg, na nossa conversa antes da live. Será que Deus não está fazendo isso? Então, o conhecimento de Deus precisa ser buscado. Essa é a primeira aplicação que eu quero fazer para você, tá bom? A segunda coisa que eu queria mostrar é que, se esse conhecimento de Deus é tão profundo, e ele é tão útil, tão necessário, tão poderoso para nós, por que não falamos mais de Deus? Por que não compartilhamos mais aquilo que sabemos com outras pessoas? Minha gente, esse tempo de quarentena é um tempo que Deus está nos dando para conversarmos mais sobre a palavra de Deus com os da nossa casa, com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, a você que tem neto, com os seus netos. É um tempo da gente falar mais com os amigos distantes, né? Sobre o Senhor, sobre aquilo que nós temos aprendido. Você não precisa ser um pastor erudito, inteligente, para falar aquilo que você sabe. A Monique, citando mais uma vez a Monique, estou lhe perseguindo hoje, hein, Monique? Está colocando aqui todo dia no Instagram dela, né, nos seus stories, uma reflexão sobre provérbios. Todo dia tem provérbios. Que legal! Que coisa sensacional! Deus abençoe grandemente a sua vida. É uma forma da Monique compartilhar o conhecimento do Senhor. E em terceiro lugar, nunca nos esqueçamos que o conhecimento de Deus, o miolo do conhecimento do Senhor, não é simplesmente debater coisas que talvez não tenham tanta importância quanto outras. Preste atenção no que eu vou lhe falar. Toda a palavra de Deus ela é importante, mas a palavra de Deus ela tem um fio condutor.
ela aponta para algo que é incrível, algo que é sublime. É a revelação das revelações. Ou seja, o miolo da própria Escritura Sagrada é, de fato, o próprio Evangelho. Ou seja, a vida, a obra de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O que eu estou querendo, portanto, dizer a vocês aqui é que se temos que compartilhar algo, que compartilhemos não simplesmente pormenores ou detalhes da palavra de Deus, mas que falemos em primeiro lugar, como prioridade, aquilo que é mais importante, ou seja, falarmos de Jesus, o Salvador. Este mundo precisa de esperança. Este mundo está padecendo com preocupação, com ansiedade, com desespero, com solidão. Tem um bocado de gente com saudade das farras. E aí não estão podendo fazer farra, acaba trazendo um bocado de gente aí para casa para assistir as lives, né, que vocês conhecem aí, né? Você assiste live e começa a ter vontade de tomar umas, né? Essas lives aí, de sofrência. E você acaba tentando fazer esse tipo de coisa. Preste bem atenção, o que devemos, o que precisamos compartilhar com os nossos colegas, amigos, familiares, colaboradores de trabalho, é aquilo que é o mais essencial, conhecimento de Deus, que podemos adquirir por meio de Jesus Cristo. Este conhecimento está aberto para todos aqueles que creem. Não existe grau de hierarquia, não é só para alguns, é para todo mundo. Coisa linda é ver crente lendo Bíblia. Coisa linda é ver crente sendo transformado pela própria Escritura. Que coisa sensacional. Portanto, igreja, amigos que me ouvem e que me ouviram até o presente momento, valorizem o conhecimento de Deus. Essas lives têm um propósito único, trazer mais conhecimento para a sua vida, conhecimento de Deus, não para que a sua cabeça fique inchada, mas para que a sua vida por inteiro seja transformada e você entenda melhor o que Deus quer da sua vida. Gutenberg, está na hora de fazer aquela pergunta, Gutenberg? Eu acho que está, né? Deixa-me então fazer a pergunta. O que é que Deus quer de você? Já parou para pensar nisso? O que é que Deus quer da sua vida? Já parou para filosofar, para refletir nessa verdade? O que é que Deus quer? Você já entendeu? Se você já entendeu, se renda. Se você não entendeu, eu digo, se renda a Jesus Cristo hoje. Entregue sua vida a Ele e peça para que Ele possa ser o seu Salvador. Peça para que Ele possa te dar um novo coração. Peça para Ele mudar sua mente. Peça para Ele te ajudar a se livrar dos vícios que te aprisionaram. Seja com drogas, seja com bebidas, seja com vícios sexuais, sejam de carências emocionais e afetivas que você tem e que nunca foram supridas. A boa notícia é que Jesus Cristo pode suprir essas necessidades. Ele é o amigo, Ele é o Salvador, Ele é o Senhor. Que tempo maravilhoso, é ou não é?